Então, pessoal, ó, página 14, nós vamos fazer a correção. Era para vocês já terem feito o nome, né, aí dos alimentos, procurado o nome deles em espanhol. A Pro mandou uma lista com as palavras em português para ajudá-los, certo? Então, nós vamos seguir aquela listinha lá para fazer a correção. Vou abrir aqui uma telinha e eu vou escrevendo as palavras em espanhol, mas vocês vão me ajudando. A primeira que tem aí é ovos. Como será que é ovos em espanhol? Quem procura? Huevos. Hã? Huevos. Isso mesmo. Opa, deixa eu diminuir aqui essa letra, né? Huevos. Nós temos 12 palavras, tá? Então, vou pôr aqui na ordem. Depois nós temos peixe. Como que é peixe em espanhol? Quem lembra? Pescado. Uhum. Nós temos 2 tipos de peixe, tá? Pescado. Você não vai falar ali o do ovo? Tá aqui escrito huevos. Não, o do tipo, tem ovo, bacon e tá, morango aqui. tá soprando o microfone. Ó, desliga, a gente vai fazer todas as palavras que estão aqui nos alimentos, tá bom? Só que não necessariamente cada um do seu quadradinho. Entendi. A gente vai seguir a lista que a Pro mandou para vocês a foto, que eu enviei para vocês com as palavras em português para passar para o espanhol, tá bom? Mas não está necessariamente na ordem aqui das imagens, tá? Então, gente, ó, pescado é o peixe, esse que nós comemos, que nos alimentamos. E tem o vivo, aquele que fica no aquário, que é só para a gente ver, né, que nós podemos ter na nossa casa, que é o peixe. Então, existe diferença entre peixe vivo e o peixe morto. O que nós nos alimentamos é pescado. E o peixe vivo é o peixe, tá bom? Só para vocês saberem, não vai fazer diferença nenhuma agora na vida de vocês. O 3... Vou apagar a luz. O 3 é o azeite de oliva, esse que a gente usa para temperar salada, por exemplo. Como que é azeite de oliva? Aceite de oliva? Isso, é só escrever com C. Aceite de oliva. Em espanhol, não existe palavras com ZE. Lembra que eu falei para vocês uma vez? As palavras escritas com ZE, nós vamos trocar por C, que é o caso do azeite, tá bom? A quarta palavra é a carne, né? A carne de boi. Como que estava escrito lá carne de boi? Quem lembra? Nós tínhamos na nossa... Carne de vaca, de boi. Aqui no texto, deixa eu ver. Aqui no texto que a mamãe foi fazer compra lá com a filha dela, tinha essa carne. Que eu lembro, é isso mesmo. Lá onde a mãe está falando, na primeira parte do diálogo, tá filha, mãe, nessa quarta frase aí, a segunda frase da mãe, mas a quarta frase do diálogo. Ela está falando sobre essa carne. É carne do quê? De vaca, Pro? Ou de boi? Tem outro nome. De res, tá? Carne de res. É a carne de boi, a carne vermelha. Eu havia comentado com vocês na outra aula, né? Que nós temos o frango, o peixe e a carne vermelha. Que o polho é o frango, o pescado é o peixe e a carne de res é a carne de boi. Mas então, certo, a tradução seria carne de boi ou carne normal? Carne de boi. Coloca assim, só para ficar mais completo. Tá bom? Uhum. Aí nós temos o coco. Coco, a fruta. Como será que é coco em espanhol? Quem achou? É coco normal, Pro? É coco normal. Se escreve da mesma forma em português e em espanhol, tá bom? Amêndoas. E aí, amêndoas? Começa com A também. Só que é Almendras. Isso. Almendras. Então, amêndoas, que é um tipo de castanha, né?
é almendras. Nozes. Também parece. Nueces. Nueces. Muito bem. Então, aqui também o nozes, gente, escrito com C e não com Z, tá? Vão aproveitando aí para escrever na apostila de vocês quem ainda não fez. Porque logo nós vamos fazer uma diagnóstica e vocês vão precisar dessas palavrinhas. Abacate. Aguacate. Aguacate. Isso aí, gente. Aguacate, abacate. Parece, né? Lembra um pouco a palavra em português. Abacate, aguacate. Depois nós temos a berinjela. E aí? Posso falar, Pro? Pode. Berenjena, Pro. Isso. Berenjena. Desculpa, Isadora. Ela fala próximo. Berenjena. Com J, tá, gente? Berinjela, em português, também é com J. A gente confunde um pouquinho, né? Então, tanto em português como em espanhol é com J. Berenjena, berinjela, tá bom? Depois nós temos o tomate. E a Isa, fala a 10ª. Isadora, quer falar a 10ª? Quem quer falar a 10ª? A Isadora saiu, gente, tadinha. Tô falando com um vago. Oi, Pro. Oi, diga, querida. Tomato? Tomar se escreve igual. Tomate, tanto em português como em espanhol, é a mesma palavra. Tá bom? Tomate em inglês, não é? Caiu. Provavelmente. Eu tava falando assim, Isadora, pode falar. Aí apareceu a telinha que você ia entrar de novo. Que quando sai essa tela que eu abro aqui, ficam pouquíssimas janelinhas, eu não consigo ver todos os alunos, nem consigo ver o bate-papo. Então, às vezes, quando a pessoa sai, eu não percebo, porque aqui na minha janelinha, como diminui o espaço, eu não enxergo, tá bom? 11, Tá estamos bom, acabando. Brócolis. Posso falar, Pro? Pode. Brócolis? Uhum. Brócoli. Só não tem o S no final, né? Em português nós dizemos brócolis e em espanhol brócoli. E a última é a couve. E aí, como que é a couve? É uma palavra bem curtinha. Pro, não sei se tá Polho, Pro. certo. Não, polho não. Ó, eu vou escrever aqui, tá? Col. É só o início da palavra. Col. Na verdade, couve é escrito com U, né? Mas aqui em espanhol é escrito com L, tá bom? Col. Oi. Quando eu fui colocar, quando eu pesquisei aqui no dicionário, ele apareceu repolho. Existe o repolho, mas é porque é um outro tipo acho que é verdura o repolho se encaixa, né, gente? Mas às vezes acontece. É que depende da região que você está, do país em que você está, pode ter uma outra palavra. Como nós aqui no Brasil temos palavras diferentes do mesmo tipo de alimento, né? Macaxeira, mandioca. A mandioca é um bom exemplo, né? Aipim, mandioca, macaxeira. Macaxeira. Dentro do Brasil. É um país só que com várias palavras, vários nomes. Então, provavelmente você encontrou com essa resposta, mas que não é tão usual, tá bom? Eu também mais encontrei por comum aí, era é essa. repolho. Por isso que vocês falaram. E eu vi mesmo quem me mandou as respostas, eu não corrigi, deixei, porque é que depende do lugar, pode ser essa palavra, tá? Mas o mais comum é o col. Se vocês forem procurar, o que se usa mais é essa palavra aí, o col, para couve, tá bom? Porque o repolho, ele também é um alimento que nós consumimos, como a couve, só que ele é diferente. Aí é repolho, tá? Pessoal, posso sair dessa telinha? Já copiaram? Quem não copiou, Sim, Pro.
Tá. Tem alguém que não copiou? Se tiver, fala pro, eu não terminei ainda. Então, todo mundo já terminou. Vou sair daqui. Bom, Ué, então... Pro, Oi. pra mim, ó, quando couve é repolho, né? E quando Sim. pesquisa col, não sei pronunciar, fala Olha, repolho, Pro, tá invertido. tá ao contrário, né? Quando pesquisa col aparece repolho. E aí confunde totalmente a cabeça de vocês. Mas a tradução, inclusive, está aqui no livro, né? No livro de Sim. vocês, a tradução. E eu já vi em outros lugares, outras aulas que eu dei, também sobre alimento, a couve está com este nome. Então, é por isso que eu falo para vocês que essa é a mais usual, tá bom? Não é a primeira vez que aprovei. Se tivesse sido o inverso, eu falaria, não, gente, apesar de estar na apostila, o mais comum é repolho. Então, coloquem essa. Mas não é, tá bom? Pessoal, então, ó, aula 4, nós finalizamos. Agora nós vamos lá para a tarefa, que fica na página 37. Coloquem lá na 37, por favor. Página 37, tarefa 4. Nós temos aí um texto, La Hora de la Comida, um conto, que fala sobre a hora de se alimentar, da refeição, tá? Em espanhol, na Espanha exatamente, la comida é o almoço. Então, nós temos desayuno, que é o café da manhã, almuerzo é chamado de comida, tá? E la cena, que é a janta. Então, na Espanha em si. Aí nós vamos ver aqui do que se trata esse texto. É um texto bastante grandinho, continua até na página 38, tá bom? Cada frase está enumerada, porque depois nós temos aqui algumas perguntinhas sobre o texto que vocês vão fazer. Então, a Pro vai ler o texto e, se der tempo, a gente já começa a interpretação aqui junto. Se não der, não tem problema, vocês vão fazer e depois nós corrigimos, tá? Então, acompanha comigo. Al escuchar la invitación a comer, los de afuera intercambiaron miradas. El ingeniero, el arquitecto, los enfermeros, los ayudantes de obra, el médico, el chofer, los albañiles. Las miradas eran las mismas. Cada uno dudaba que la invitación los incluyera a ellos. En ese momento, los dos equipos se unieron, el del médico y el de los ingenieros. Hasta aquel instante, habían fingido no verse. Los de la ambulancia a veces espiaban su reloj con aire de quien piensa que el equipo de constructores es de lo mismo lento. Pero ahora a nadie le importaba el tiempo. Todos estavam unidos por las ganas de comer. Então, vamos explicar essa parte aqui, tá bom? Então, tá assim, ó. Tinha duas equipes em um determinado lugar, tá bom? De pessoas, né? Então, nós tínhamos o engenheiro, o arquiteto, os enfermeiros, os ajudantes de obra, o médico, o motorista e os pedreiros. Então, nós temos uma equipe de médicos e uma equipe de trabalhadores de construção de uma obra, certo? E eles foram convidados para comer. Só que eles ficaram na dúvida, será que esse convite foi para nós mesmos? Então, um olhava para o outro na dúvida se eram eles que tinham sido convidados, certo? Até o momento do convite, eles estavam ali, as duas equipes, fingindo que o outro não estava lá, como se não tivesse acontecendo nada além da presença deles, tá bom? E só pensavam no relógio, no tempo. E na hora do convite, eles passaram a não pensar mais, não se importaram mais com o tempo, porque eles estavam muito com fome, queriam comer, tá bom? Então, a Pro vai continuar lendo aqui
o texto para vocês na linha 8. La tía Kikis, a quien nunca le pasaría por la cabeza la posibilidad de que su hermana no estuviese invitando a todos, solo preguntó al hombre de la ambulancia: si tardamos un poco más, todavía podremos obtener una radiografía integral de todo lo que la vaca se devoró. Claro, querida señora, sin la menor duda. Sabiendo de eso, la tía Kikes, como si se le hubiera olvidado que no sentía la menor simpatía por el arquitecto, le dijo: no le importa pedir la puerta para más tarde, ¿verdad? Para nada. La tía Mariquita explicó: lo único es que no tenemos lugar para que todos se sientem a la mesa. Então, vou explicar essa parte aqui, tá bom? Então, essas duas equipes de médicos e de trabalhadores de construção estavam na casa dessas duas senhoras, que é a tia Kikis e a tia Mariquita. E eles foram convidados para comer, porque estava na hora da refeição, quando eles estavam lá. E é claro que eles foram chamados lá por algum motivo, né? Aí a tia lá pergunta assim pro cara da ambulância, pro rapaz da ambulância, né? Que se fosse demorar um pouco mais, se ele poderia tirar uma radiografia, um raio-x da vaca. Então, a vaca havia se machucado, para saber o que ela havia comido. Tá estranho até aí a história, né? E a outra equipe, eles iriam... eles foram lá chamados para colocar uma porta, por isso que ela pergunta lá, né? Se ele se importava de colocar a porta depois, ou seja, depois que eles se alimentassem, tá bom? Então, vamos entender melhor essa história agora. Na linha 19, então, a Pro vai continuar a leitura. Será uma comida americana, bromeou el ingeniero. No, senhor, bien brasileña. Yo no sé hacer comidas extranjeras, corrigió la tía Mariquita. No hay nada mejor que arroz con frijoles. Me admira pensar que existen países por todo el mundo que no comen arroz con frijoles todos los días y que aún así consiguen creer que almuerzan o cenan. Então, o homem fala, o engenheiro fala que será comida americana, né? Que é o país em que eles estão, não será comida brasileira. Falando, não, aqui é comida brasileira, arroz com feijão. E eu acho estranho que as pessoas que não comem esse tipo de alimento todos os dias pensem que estão de fato comendo, né? Fazendo a refeição, almoço e a janta. Para ela, o almoço e janta tem que ter arroz e feijão, tá bom? Agora a gente vai para a linha 24. Todos estuvieron de acuerdo. Então, todos eles estavam de acordo. Hacían bien porque, además del arroz con frijoles, había carne asada con papas, empanadas de palmito, las mismas que yo había comido con relleno de chocolate, pasta verde, calabacitas rellenas y yuca frita. Lo único que faltaba era el guisado de pollo, porque se había convertido en carbón a la cazuela durante el desastre. Antes de continuar, que aí a gente vai para a página seguinte. A Pro vai explicar esse pedacinho aqui, tá bom? Então, todos eles estavam de acordo. As tias, a equipe dos médicos lá que foram cuidar da vaca, né? E a equipe dos construtores, que era o engenheiro, o pedreiro e tudo mais. Que arroz e feijão é comida para se comer todo dia, certo? Então, eles falaram que além do arroz com feijão, havia também carne assada com batata, empanada de palmito. Empanada, gente, é um tipo de... É um salgado fechadinho, né? Que dentro você põe o recheio, tá bom? É uma massa bem leve, tá? E aí ele fala que são as mesmas empanadas, né, que ele havia comido com recheio de chocolate. Essa é de palmito, do almoço que eles vão comer, tá bom?
Pasta verde, pasta é uma massa, um macarrão, que é com molho, né? Só que não é o molho de tomate. Calabacitas rellenas, que são abóboras recheadas, abobrinha, para quem quiser mais claramente. Então, a abobrinha a gente pode fazê-la recheada, tirar o miolinho dela e colocar lá carne, frango, como recheio, tá? E yuca frita. Yuca é a nossa mandioca. Então, tinha tudo isso para eles comerem lá nessa refeição. A única coisa que estava faltando era o guisado de pollo, ou seja, é um frango que ele é cozido com molho, né? Com batata. Porque na hora que a vaca se acidentou, segundo o que está escrito aqui, as tias deixaram o frango no fogo e aí ele virou carvão, né? Ó, se havia convertido em carvão, queimou, não dava mais para eles comerem, mas tinha todos esses alimentos aí. Então, nós vamos para a página seguinte, tá? Continuando. Bueno, essa história del carbón es una exageración mía. El pollo solo se había quemado y había ido a parar a la basura. Había pollo asado. Después de la comida sirvieron los postres. Luego de los postres, todos tomaron café, menos yo, que prefiero comer azúcar en el platito de la taza. De ahí en adelante, había que volver a pensar en la puerta y en la vaca con una pata rota, que necesitaban sacarla bien, um agujero em la pared. Bom, então, ele falou que, na verdade, essa história de que o frango guisado havia se transformado em carvão é um exagero, né? Ele tinha queimado, sim, foi para o lixo, mas havia o polho assado, ou seja, havia o frango assado, tá bom? E depois que eles se serviram, que eles comeram, veio a sobremesa, que é o postre. E logo depois do postre, da sobremesa, todos tomaram café, menos a pessoa que está narrando aqui para nós essa história, né? Que ele preferiu comer açúcar no pratinho lá da xícara. Em vez de tomar o café, ele pegou o pratinho da xícara, pôs açúcar e comeu, tá? E então, depois de tudo isso, né? Eles voltaram a pensar na porta, porque os construtores foram chamados lá para colocar uma porta lá na casa das tias, fazer um buraco na parede e colocar uma porta lá. E voltaram a pensar na vaca que estava com a pata machucada, com a pata quebrada. Então, precisavam tirar a vaca do lugar onde ela estava justamente atrás da parede onde seria feito o buraco para colocar a porta. Por isso, essas duas equipes foram chamadas. A dos médicos, que é o veterinário, na verdade, né? Agora a gente já sabe que não é um médico de pessoas, mas um veterinário. Para poder cuidar da vaca, imobilizar a patinha dela que estava quebrada, retirá-la daquele local em que ela estava, para que o engenheiro, os pedreiros e tudo mais pudessem fazer um buraco na parede lá da casa das tias e colocar uma porta. Então, eles iam fazer uma modificação lá na casa delas, tá bom? Então, essa é a nossa história de hoje. Aí, vocês têm aí 5 perguntas sobre a história. Eu vou ler, só que vocês vão fazer para a próxima aula, tá bom? Não precisa me enviar, não. A gente corrige aqui na próxima aula. Mas eu preciso que vocês façam, porque o exercício que a Pro passou para vocês fazerem e responderem hoje, poucos fizeram. Oi, Isadora. Eu estava lembrando aqui que tem a palavra almuerzo também, né? Isso, tem. As refeições são desayuno, almuerzo e cena. Café da manhã, almoço e jantar. Aí, a comida, como eu falei para vocês, a palavra comida é mais usada lá na Espanha, especificamente lá. Mas as refeições do dia são essas. Desayuno, almuerzo e cena, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta está assim, ó. Em que momento do dia iam tomar os alimentos, todos os convidados iam se alimentar?
ao meio-dia, como almoço, ou pela noite, que era a janta. Então, vocês vão colocar aqui na 1 em que momento eles foram se alimentar. Era no horário do almoço, ao meio-dia, ou no horário da janta. Pelo texto, já deve imaginar, né? Mas nós vamos conferir depois. 2. A comida, que era arroz com feijão, a comida era arroz com feijão e uma pequena sobremesa, ou seja, a refeição que eles fizeram só tinha arroz, feijão e a sobremesa, ou tinha mais coisas? Vocês vão pegar e responder para mim. Se tiver mais coisas, escrever aqui na resposta quais eram. Se não, vocês vão colocar que era somente isso, tá? Na 3. Por que havia contratado profissionais da construção e da saúde? Por que tinha essas duas equipes lá? A Pro explicou para vocês, né? Por que estava lá o veterinário com a ambulância? Por que tinha... O veterinário era por causa que a vaca se tinha se machucado. E a Isso. outra equipe por causa que iam arrumar a parede. Iam pôr uma porta lá numa parede, isso mesmo. Então, vocês vão escrever aqui, tá bom? Depois. Pro, escreve em espanhol ou português? Pode escrever em português, porque no texto em si não tem a resposta dessa maneira. Você tem que ficar procurando. Então, pode pôr em português, tá? Tá bom. Só então. a 2, eu gostaria que vocês colocassem em espanhol, porque tá as palavras lá no texto, né? Os alimentos estão lá, então fica mais fácil, tá? 4. Por que estavam preocupados com uma porta e uma vaca com uma pata quebrada? Então, vocês também, a parte do texto lá, vocês podem responder em português. E a 5. Que desastre pode haver ocorrido no conto? O que aconteceu no conto? A número 5, gente, não tem resposta no conto. A gente sabe que a vaca quebrou a pata e que as tias precisavam fazer um buraco na parede para pôr uma porta. Mas como se deu isso? Como que essa vaca quebrou a pata? Por que elas precisavam colocar a porta naquele lugar? Isso é por conta de vocês, fica por conta da criatividade de vocês, tá bom? Não tem resposta no conto, mas fica por conta de vocês criarem uma resposta, a número 5, para falar sobre isso. É como se fosse o finalzinho aqui do nosso conto que não está escrito, tá? Então, a 1, a 2, a 3 e a 4, está lá no texto que a Pro leu, que nós conversamos a respeito. A 5 não, a 5 vocês que têm que criar a resposta e colocar aí, tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma, Pro. Nenhuma? Não, Pro. Como nós temos 2 minutinhos apenas, não dá tempo da gente responder tudo aqui com calma, né? E ainda corrigir. Então, essas 5 perguntinhas serão para a próxima aula. Tem mais uma coisinha, ó. Nós temos aula agora só semana que vem, né? Então, tá. Semana que vem, nós já terminamos 4 unidades. Essa apostila tem 8 unidades, nós estamos na metade. Então, na semana que vem, nós vamos fazer uma diagnóstica até aqui, a unidade 4, tá bom? O que a Pro pede na diagnóstica, gente? Vocabulário e gramática. Não peço texto. Texto eu deixo para bimestral, tá bom? Então, vocês vão dar uma revisadinha das partes de gramática e de vocabulário. Na próxima semana, em uma das 2 aulas, será a nossa diagnóstica lá no Classroom. A Pro vai avisar, falar, gente, hoje, diagnóstica. Já vou deixar lá montadinha, vocês vão responder e enviar para mim. Da mesma forma que nós fizemos, na verdade, a gente vai fazer um pouco diferente. A bimestral de vocês do primeiro bimestre ficou meio confusa, né? Ficou sem nome e tudo, então a Pro vai fazer semelhante às provas que nós faríamos na escola. Aquela folhinha com nome, cabeçalho. Aí, vocês podem imprimir quem quiser, tá? A Pro vai dar as alternativas aqui, ó. Pode imprimir a prova, responder, tira foto e me envia. Ou no próprio computador, vocês vão salvar lá no computador, né? Responde, tá bom? É possível vocês responderem na própria prova, depois vocês me enviam pelo Classroom. Ou então não consegue nem imprimir e nem fazer direto no computador. Tá bom, abre uma pagininha do Word, coloca o nome, o número, as respostas bonitinha na ordem e me manda.
Pro, também não Pro. consigo. Não consigo imprimir, não consigo salvar no computador e não consigo abrir uma página do Word porque eu uso o celular. Beleza, não tem problema. Vocês vão pegar o caderno de vocês de espanhol, uma folhinha em branco, coloca nome e número bonitinho, escreve as respostas e me envia. Então, vocês têm várias formas de me enviar essa prova. Combinado? Diga, quem tinha dúvida? É obrigatório imprimir a prova? Não, como eu falei, não é. É só se Ah, você tá, pronto. puder, tá bom? Então, Tá vocês bom. têm a opção de imprimir, tem a opção de fazer no próprio computador, que você salva no computador, lá nos seus documentos. Aí você